Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Sr. Primeiro-Ministro, nós estamos de acordo na vontade de ter um orçamento viabilizado e na vontade de conseguirmos evitar eleições antecipadas. Esse objetivo é partilhado por ambos. O Sr. Primeiro-Ministro disse que iria apresentar uma proposta irrecusável ao Partido Socialista. Ora, foi exatamente uma proposta irrecusável que o PS apresentou ao Governo. Irrecusável porque razoável. O Partido Socialista podia ter apresentado para negociação 20 medidas. E para mostrar a sua flexibilidade, desistir de 18 e manter 2. Aquilo que nós quisemos desde o início foi ser sérios, frontais e transparentes. E é por isso que nós apresentamos apenas 2 condições para viabilizar o Orçamento de Estado. 2 condições e uma flexibilidade total para assim viabilizarmos um Orçamento de Estado que nunca será o nosso, com o qual nós nunca concordaremos, que tem centenas de páginas, centenas de artigos e de medidas com as quais nós nunca concordaremos. Mas nós não nos pusemos de fora. Apenas apresentamos 2 condições. E que 2 condições são essas? A retirada de 2 medidas. E, Sr. Primeiro-Ministro, vou poupá-lo às minhas convicções e às convicções do PS e vou invocar uma instituição financeira internacional que é insuspeita de ser socialista e esquerdista. Ora, o IRS jovem... Ora, o IRS jovem é, como diz o FMI, uma medida errada. É uma medida cara, como diz o FMI, como diz o Conselho de Finanças Públicas. É uma medida injusta, como nós podemos perceber pelos cálculos da PwC ou pela Deloitte. Olha, apenas um exemplo. 2 trabalhadores solteiros sem filhos, com um salário de cerca de 2.000 euros. Um com 35 anos paga um IRS ao final do ano de 1.399 euros. Um cidadão português com 36 anos, nas mesmas condições, paga no final do ano 4.501 euros. Esta é uma medida profundamente injusta. Mas pior, naquilo que interessa ao Governo, ela é, segundo o próprio FMI, ineficaz do ponto de vista dos objetivos de política económica que o Governo pretende atingir. Não é só o FMI, são também empresários da área do PSD que dizem que a medida é uma fantasia se o objetivo for reter ou atrair jovens talentos para Portugal. Ela é errada, ela é cara, ela é injusta, ela é ineficaz. Mas tem um outro problema. E esse é intransponível, seja qual for a modelação que queira apresentar sobre a medida ou o alargamento sequer do que nós temos hoje. É que aquilo que o FMI nos diz e nos mostra são dados que nos permitem a todos perceber rapidamente que a receita que o Estado arrecada de IRS em percentagem do PIB, isto é, em percentagem da riqueza gerada pelo nosso país, está muito abaixo da média europeia. O país não pode continuar a perder, a eludir a sua base fiscal. E não pode porquê? Não pode porque o Estado precisa ter capacidade financeira, capacidade orçamental para continuar a pagar a sua dívida pública, para financiar o investimento público a partir de 2026, que já não vai contar com PRR, e para financiar os serviços públicos. A Iniciativa Liberal, que muitas vezes invoca as estatísticas para suportar os seus argumentos, conhece, e bem, conhece também estes dados. Agora, o projeto liberal, o projeto da direita, consciente para uns, inconsciente para outros, é no final do dia entregar cada vez mais áreas da vida humana e coletiva ao mercado, porque entendem que o mercado fará melhor esse serviço. Obviamente que nenhum governo consegue ganhar eleições prometendo ou anunciando a privatização do Serviço Nacional de Saúde. Nunca foi assim, em lado nenhum. Por onde se começa? Começa-se pela erosão da base fiscal.
A seguir, sem dinheiro para financiar os serviços públicos, a conclusão será a retirada do Estado de cada vez mais áreas da vida coletiva. E, Sr. Primeiro-Ministro, é por isto que todos os socialistas, mas também todos os verdadeiros sociais-democratas, têm de fazer tudo o que estiver a ser ao seu alcance para travar esta medida. Sr. Primeiro-Ministro, o radical aqui não é quem defende a retirada do IRS jovem. Radical é continuar a insistir numa medida que não é aceita por ninguém. O centrista aqui sou eu, Sr. Primeiro-Ministro. A não ser que considere o FMI e os técnicos do FMI um grupo de esquerdistas e radicais. Mas o mesmo acontece com o IRC, que também para o FMI é errado o caminho que o Governo anunciou. É também cara, é ineficaz e é injusta. E segundo os dados que o FMI também nos mostra, a receita arrecadada IRC, em percentagem da nossa riqueza gerada num ano, está na média do euro. Não está abaixo, mas também não está acima. Isto é, em Portugal nós não estamos a arrecadar mais IRC do que a média do euro. O IRC não é o problema da economia portuguesa, nem é o problema das empresas portuguesas. Sr. Primeiro-Ministro, 5% das nossas empresas são responsáveis por 65% da receita de IRC. O que é que isto significa? Significa que é fácil perceber quem vai ganhar com esta redução transversal e sem critério do IRC. E se nós atendermos já ao tipo de empresas que têm mais lucro em Portugal, nomeadamente setor financeiro e distribuição, também rapidamente percebemos que não são os setores com maior potencial de transformação da economia. O Partido Socialista é contra a redução do IRC e o alívio fiscal para as empresas, não. Só que a nossa estratégia é a estratégia que é seguida pela maioria esmagadora dos países da OCDE. Aprofundar os mecanismos que já hoje estão previstos na lei. Privilegiar as empresas que dão um destino útil aos lucros, que investem na melhoria salarial dos seus trabalhadores, que investem na capitalização das empresas, que investem na investigação e desenvolvimento. Estas empresas precisam de um tratamento diferente das empresas que não dão este destino aos seus lucros. Esta não é uma proposta radical, a nossa proposta é uma proposta moderada no que diz respeito ao IRC. O PS é a principal alternativa política ao Governo. E aquilo que o Governo deseja é que seja a alternativa a si que lhe viabilize o orçamento e sustente a sua governação. Nós não nos pomos de fora. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, esta bancada não foi eleita para suportar o programa de governo do PSD. Não foi para isso que fomos eleitos. Mas nós não nos colocamos de fora e é por isso que nos disponibilizamos para viabilizar o orçamento e só lhe exigimos duas condições. O Sr. Primeiro-Ministro pode viabilizar o orçamento de duas maneiras, ou com o Chega ou com o Partido Socialista. O Sr. Primeiro-Ministro, se quer e deseja que o orçamento seja viabilizado pelo PS, o Sr. Primeiro-Ministro sabe quais são as condições. Esperamos que, sem taticismos, a proposta irrecusável do Governo seja esta. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, continua a insistir que nós deixamos o programa de governo passar. O programa de governo não é votado na Assembleia da República. E nós eu disse no dia 10 de março, que nós chumbaríamos qualquer moção de censura, como também chumbaríamos qualquer moção de confiança que fosse apresentada. E o Sr. Primeiro-Ministro
fez questão de não apresentar nenhuma moção de confiança ao programa de governo. Portanto, eu devolvo-lhe essa crítica. O Sr. Primeiro-Ministro pede ao PS para ter consciência dos resultados. Nós também. É que a nossa bancada tem exatamente a mesma dimensão da bancada do PSD. Exatamente. O Sr. Primeiro-Ministro diz que nós nos queremos substituir ao Governo. Não, não queremos, Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro fez um exercício interessante para o país e conseguiu convencer alguns que nunca fizeram um orçamento de Estado de que tinha sentido o que disse. De que a margem orçamental discricionária era de 2,2 mil milhões de euros. Num orçamento com 120 mil milhões de euros, com dezenas de medidas que já foram tomadas e que anunciou ali por tantos ministros, o Sr. Primeiro-Ministro reduz o orçamento a 2,2 mil milhões de euros. É como se os ministros do seu governo não fossem mais do que meros executantes do que herdaram e não tivessem lançado nada sem custo orçamental. Sabe, Sr. Primeiro-Ministro, porque é que a margem orçamental agora disponível são 2,2 mil milhões de euros? Porque o Sr. Primeiro-Ministro teve a gastar a margem orçamental que existia até agora. É o que resta. E pode perguntar ao seu Ministro das Finanças a quantidade de medidas que não têm custo estimado no quadro de políticas invariantes. Não são 2,2. Restam 2,2 porque o Governo gastou o resto. E quero lhe dizer sobre os 450 milhões de euros do IRS. O Partido Socialista apresentou uma iniciativa para alterar a do Governo. E depois da iniciativa do Governo. E o Sr. Primeiro-Ministro tem de se decidir. No documento dos 100 dias, reivindica politicamente o IRS como sendo uma medida do Governo. Se a medida é do Governo, então o custo é do Governo. Se o custo é do PS, então a medida politicamente e assuma o reembolso extraordinário em outubro foi... Muito obrigado, Sr. Deputado.